Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu trouxe um vídeo um pouco mais diferente, é uma futura série do canal, que é um vídeo onde eu vou estar trazendo alguns personagens bíblicos e eu vou estar resumindo a história deles para que vocês venham entender ou conhecer, caso vocês não conheçam, tá bom? O primeiro personagem do quadro vai ser a Rainha Esther. Antes de começar o vídeo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso você seja novo e seja muito bem-vindo. E deixa aqui nos comentários o próximo personagem que você quer que eu traga, assim, a história dele resumida. E é isso aí. Após a morte de seus pais, Esther foi entregue a seu primo Mardoqueu para que ele cuidasse dela como sua filha. Mardoqueu criou Esther e a Bíblia cita que ela era uma moça muito formosa. Alguns anos depois, o rei Assuero ele realizou um banquete. Esse banquete, no 7º dia, ele convidou a rainha Vastes, que era uma rainha muito bonita, e ele gostaria de mostrar a beleza dela para os seus convidados. Mas só que a rainha negou a aparecer a presença do rei. Então, o rei se indignou com aquilo, a festa foi encerrada, e alguns dias depois, quando o rei se lembrou da rainha, ele foi lá e condenou ela à morte. Com isso, o rei fez um decreto onde os seus eunucos ou os seus príncipes do reino, eles teriam que sair pelas províncias do seu reino para buscar moças que fossem virgens e formosas à vista. Esther foi uma dessas moças que foram escolhidas. Naquela época, as mulheres tinham que passar por um processo de purificação, que era um período de 12 meses. Depois desse processo de purificação, as mulheres poderiam se apresentar ao rei. Todas as mulheres foram apresentadas, mas quando chegou no momento da Esther, o rei amou ela mais do que as outras moças. Com isso, ele a colocou no lugar da rainha Vastas. Algum tempo depois, o rei ele realizou um banquete para a posse da rainha Esther. Com isso, ele convidou diversas pessoas do seu reino. Então, Mardoqueu ele andava às portas do palácio, até que um dia ele ouviu uma conversa entre dois eunucos que planejavam trair ao rei. Então ele foi e contou para o rei o que os eunucos tinham feito, e com isso ele foi glorificado. Com a parte da glorificação de Mardoqueu, a Bíblia também cita a glorificação de Amã. Ou seja, Amã ele foi exaltado, mas só que ele odiava a um certo ponto Mardoqueu. Com isso, ele conversou com o rei para que o rei colocasse um decreto. Esse decreto, ele mataria todos os judeus. Esse decreto chegou aos ouvidos de Mardoqueu, e Mardoqueu se sente muito triste como o povo de Israel. É tanto que a Bíblia fala de um estado onde Mardoqueu estava com muita lamentação. Isso chegou aos ouvidos da rainha Esther, onde ela pediu para que ajudassem Mardoqueu, mas só que ele voltou para o mesmo estado onde ele estava, de lamentação. Então a rainha Esther, ela teve a ideia de pedir para que o povo de Israel jejuassem 3 dias e 3 noites e continuassem em oração, assim como ela e as suas servas fariam na casa das mulheres, porque naquela época as mulheres ficavam distantes do rei, então elas só conheceriam ele quando ele chamasse ela à sua presença. Beleza. Depois de 3 dias que eles jejuavam e oravam, a rainha Esther se apresentou ao rei. Como eu disse, as mulheres não poderiam se apresentar ao rei a não ser que ele tivesse chamado elas. Então a rainha Esther foi à presença do rei, mas o rei não a condenou à morte. Ele deixou com que ela entrasse ao seu encontro, e aí ele perguntou o que Esther queria. E Esther, ele falou que daria até metade do reino por amor a ela. Esther simplesmente falou que queria convidar tanto ele quanto Amã para um banquete. Chegando então o dia do banquete, estava a mãe e o rei assentados conversando, e Esther entrou. Então o rei fez a mesma pergunta: diga o que tu queres que te darei até a metade do reino. Então Esther falou que havia alguém que estava ameaçando seu povo de morte, consequentemente a ela. Então o rei se indignou e queria saber quem era essa pessoa. Então Esther falou que foi Amã. O rei criou uma grande fúria contra Amã, porque ele amava muito a Esther. Então ele mandou com que Amã fosse enforcado, na mesma forca que ele tinha feito para matar Mardoqueu. E assim, passando algum tempo, a rainha Esther pediu ao rei também que matasse toda a casa de Amã na mesma forca que ele tinha criado para Mardoqueu. Depois disso, ela conversou com o rei para que o rei pudesse revogar o seu decreto. Porém, isso não era possível naquela época.
Então, o rei fez outro decreto. O rei fez outro decreto onde ele permitia com que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos. Com isso, o povo de Israel se vingou de todos os seus inimigos, de todas as províncias que o rei Assuero era rei. Ele tinha posse. Então, depois disso, eles estabeleceram um dia que era chamado, na verdade, eles colocaram como uma festa, o dia onde eles puderam se vingar de todos os seus inimigos, chamada Festa de Purim. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. E aí, é assim que termina a história de Esther, literalmente. Mas fala no capítulo 10 também sobre algumas províncias onde o rei ele tinha. O Assuero ele era rei da Índia até a Etiópia. Então, vamos lá. Os pontos que eu acho muito interessante da história de Esther é que ela era uma moça, tipo, muito jovem e ela foi extremamente usada por Deus. Porque depois da morte dos seus pais, ela foi entregue ao seu tio, que também vivia em cativo nesses reinos. Eles viviam em cativo desde a época da Babilônia, que foi quando o rei Nabucodonosor invadiu e levou os israelitas como escravos. Então, nesse tempo, eles viviam lá como escravos. Então você já consegue entender que Esther, ela também não pôde citar sua nacionalidade para o Assuero justamente por isso. Então você vê tudo que ele acabou fazendo por amor a ela, mas você também entende a misericórdia que Deus teve. Porque ele usou Esther no meio, ela saiu de uma situação difícil, onde ela perdeu seus pais, ela foi criada pelo seu primo e ela se tornou a rainha junto com um rei que tinha um grande poder naquela época. Então Deus ele colocou ela no lugar certo para que ela pudesse espalhar as boas novas. Então é uma história muito impressionante, a história da Rainha Esther. É uma história também que eu gosto muito e também foi a história onde eu me converti. E é um grande exemplo, mais uma das jovens que é citada na Bíblia que pôde levar o reino, que foi usada por Deus em um lugar onde parecia impossível. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o próximo personagem que vocês querem conhecer, tá bom? Beijo, tchau!